Olá pessoal, Ricardo Lobo na área, estou aqui para resolver as questões que envolveram biologia na prova do Enem 2021. Antes de começar o vídeo, dá uma curtida aí, pô, dá uma curtida logo no vídeo, eu vou resolver as questões, porque com certeza você ouviu falar, as questões foram muito bem distribuídas, o assunto todo foi contemplado, foram tantas questões de biologia, tantas de química, tantas de física, mas e a resolução? Aquilo que faz você tirar a dúvida, tá? Então estou aqui para poder discutir isso com vocês, beleza? Vamos lá? Olha, peguei a prova amarela, tá certo? Peguei a prova amarela, mas aí você pode encontrar na sua prova, seja qual for a cor, cada uma das questões. Quem começou com a prova amarela começou muito bem, porque começou com uma questão de genética, que é uma coisa deliciosa, né? Tranquilíssima. Por quê? Porque ele fala de uma doença, é a deficiência de lipase ácida. Não interessa, não interessa. Quem quer saber disso? O que quer saber é o seguinte, dá uma olhada, ó. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores de genes. Se os pais não sabem se são portadores, então eles são saudáveis. Então, os pais são saudáveis e têm filhos doentes. Então, pais de um jeito, filho do outro. Toda vez que aparecer, ó, os pais de um jeito, tem que ser os dois, tá? Os dois pais de um jeito e o filho de outro, a herança ela é recessiva. Por quê? Porque só é possível isso acontecer se os pais forem heterozigóticos e essa criança for recessiva. Então, um joguinho rápido. Pais de um jeito, filho do outro, os pais são heterozigóticos, a criança é recessiva. Se a criança é doente e ela é recessiva, a doença ela é recessiva. Tranquilão, letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 95, a questão aí falando de ecologia, a questão da preguiça, a dispersão. Como assim? Porque a preguiça ela se alimenta de folhas, ela se alimenta de frutos, e a preguiça ela desce da árvore para poder defecar e acaba nas suas fezes podendo haver uma liberação de sementes, sim, daquela planta, ela vai passar para outra planta e acaba levando as sementes de uma planta para outra planta para competir com outras espécies. Então, a preguiça está servindo como um dispersor de semente. E é justamente isso que ele está lhe perguntando. Olha só, ele diz, ó, a flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão de quê? Da redução dos fatores de disseminação das sementes, que são justamente as preguiças. Letra C, também é uma questão muito tranquila. Se você botar a cabeça para funcionar, resolve tranquilo. A questão 97, aqui já é uma questão mais complicada, inclusive o destaque da botânica, né? Esse ano, várias questões de botânica, e esse quesito aqui ele veio. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização. Só nas angiospermas existe uma segunda fertilização. Sim, dá uma olhada aqui nesse esquema que eu coloquei. O primeiro gameta masculino, o primeiro núcleo espermático, tá? Que tá aqui, ó. Essa bolinha aqui debaixo do número 2, ela vai fecundar a oosfera, que está aqui número 5, formando o zigoto, formando o embriãozinho. Porém, só nas angiospermas, o segundo gameta masculino, o segundo núcleo espermático, vai se juntar com essas duas aqui, ó, com essas duas células do meio, que são chamadas de núcleos polares, e aí vão formar um trisal. São duas femininas com uma masculina. E aí, isso vai dar origem a um núcleo triploide, que vai se multiplicar e dar origem ao endosperma. O endosperma é a parte nutritiva da semente, é o que vai alimentar o embrião nos primeiros estágios de desenvolvimento. A pergunta dele justamente é isso. O que é que esse núcleo triploide vai viabilizar? Um tecido que vai fazer a reserva de nutrientes para o embrião. Beleza? Então, resposta letra B de bola. Vamos para a próxima. Questão 99. Rapaz, essa questão aqui, olha, eu digo a você, pessoal, essa é de física, essa é de biologia. Na verdade, eu acho que isso aqui está mais para matemática. Assim, o eletrocardiograma pode ser estudado na física, pode ser estudado na biologia, mas aqui é simplesmente uma regra de 3. Como assim? Vê só. Ele diz que o eletrocardiograma de uma pessoa que tem um paciente saudável, com a intensidade do sinal em função do tempo, tá tudo aqui bonitinho. Aí diz, de acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente? Vê só, ele diz que cada quadradinho desse vale 0,2. Entre um batimento e outro, existem 5 quadradinhos. 5 vezes 0,2 dá 1 segundo. Ora, se 1 segundo tem 1 batimento, em 1 minuto tem 60 batimentos. Acabou-se. Não,
1 minuto são 60 segundos. Se tem um batimento por segundo, 60 batimentos por minuto. Então, onde é que está a biologia? Onde é que está a física? Onde é que está... Não. Para mim, essa é uma regra de 3. Bem simplória. Tá? Devia ter uma prova de matemática. Mas vamos lá. Questão número 100. Ah, sim. Agora sim, a questão mais linda da prova, tá? Relaciona doenças emergentes, como a dengue, como o ebola, com a sua evolução e a perspectiva dessa relação entre parasita e hospedeiro. Eu sempre digo em sala de aula, o objetivo de um parasita não é matar o seu hospedeiro. Um parasita competente mantém o seu hospedeiro vivo o máximo de tempo possível. Para quê? Para que não apenas ele possa sobreviver, mas ele possa se multiplicar e deixar descendentes. Tá? Um parasita incompetente é aquele que mata o seu hospedeiro rapidamente. E a gente vai comparar isso o ebola com a dengue. Tá? O ebola é terrível. Todo mundo tem um susto muito grande quando tem uma epidemia de ebola. Por quê? Porque a taxa de letalidade é muito alta. A menor taxa de letalidade do ebola até hoje foi em torno de 45%. Então imagine, de todas as pessoas que adoecem, quase metade morrem. É uma coisa horrorosa, mas em compensação, tá? Quanto maior a letalidade, menos aquele parasita se espalha. No caso aqui, um vírus, menos o vírus se espalha. Já, por exemplo, do outro lado, uma gripe. E alguém se preocupa com gripe? Agora sim, né? Mas assim, uma gripe comum, não a Covid, mas a gripe humana comum, a influenza. A pessoa trabalhava, ia para a escola, não tinha essa preocupação, porque a taxa de letalidade lá embaixo. Aí isso favorece o vírus. Por quê? Porque algumas pessoas não se preocupavam com ele, então espalhavam com mais facilidade. É por isso que é o vírus mais comum na população humana, é o vírus da gripe, é o influenza. E aqui a dengue, ela está num aspecto mais assim, intermediário, né? Ela tem uma taxa de letalidade baixa, não tanto quanto a da gripe, mas tem uma taxa de letalidade baixa, e isso mostra que ela tem uma relação de proximidade com, assim, de uma relação ecológica mais maior com o seu hospedeiro do que o caso do ebola. E olha, deixa eu dizer uma coisa, isso vai acontecer com a Covid também. Uma doença nova, uma doença emergente, e o que é que vai acontecer? Você, com certeza, tem uma taxa de letalidade alta inicialmente, mas aos poucos vai havendo a seleção de cepas que são menos letais. Sim, essas variantes, as menos letais, vão sendo favorecidas e vão se espalhando, tá? E Deus permita que a gente saia dessa loucura que vivemos hoje. Aqui no caso, ele pergunta qual delas, né, tem essa relação de longevidade maior com o seu hospedeiro. Com certeza é a dengue, tá? E isso se refere a baixa letalidade e essa relação ecológica menos desarmônica, claro, mas menos desarmônica com o seu hospedeiro. Então a resposta, letra E. Linda, maravilhosa. A melhor questão de biologia da prova, com certeza. Tá? Próximo. Outra questão de botânica, essa aqui dava para você fazer por dedução, porque nem todo mundo discute isso, tá? A gente fala nas aulas de botânica sobre os tipos de propagação, né, assexuada que se utiliza na agricultura, a estaquia, a enxertia, a alporquia, a mergulhia, mas esse é aquele tipo de assunto que a gente vê assim no cantinho do livro, né? Não é um aspecto importante na botânica, mas vê só, o plantio por estaquia é um método de propagação das plantas, na qual parte de uma espécie são colocados no solo para produzir novas gerações. Tá aqui, ó, coloquei essa imagenzinha só para você entender o que é isso. Todo mundo tem conhece alguém que fez isso, ou você mesmo já fez. Pegar um pedacinho da planta e levar para plantar em casa. Isso é estaquia. Aí ele diz, na floricultura, pessoal profissional, é comum utilizar o caule das roseiras para estaquia, pois a propagação da planta é positiva em razão da aplicação das auxinas na porção inferior do caule. Porção inferior do caule? O que é que eu quero na porção inferior do caule? Eu tirei um pedacinho do galho, tirei um pedacinho da planta e coloquei ela na terra ou na água para se desenvolver. O que é que precisa para essa planta dar certo? Enraizar, poxa! Então eu estou colocando a auxina aí, que é o hormônio que estimula o desenvolvimento do vegetal, para quê? Para estimular a formação de raízes. Então, e a raiz que parte do caule são as raízes adventícias. Então, resposta, letra D, dado formação de raízes adventícias.
dá para você deduzir isso, mesmo que na sua escola, no seu cursinho, não tenham discutido a parte de estaquia. 110. A curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue quando adicionada à água dos criadores do mosquito transmissor. Vê só, isso é uma questão também de interpretação, porque ela diz assim, ó, essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criador. É no criador, você é do criador e no estágio larval. É do estágio larval, claro, tá? E quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de forma fatal o tecido do tubo digestório daquela larva. A forma de combate relatada tem como atividade o quê? Você impedir o desenvolvimento da larva, evitar que ela consiga se desenvolver, sofrer a metamorfose e chegar à fase adulta, né? Então, impedimento do desenvolvimento da larva é a resposta à letra D. Agora, eu acho que a letra C, ela confunde também, viu? Porque, assim, comprometimento da metamorfose. Ela não chega à metamorfose, mas, consequentemente, existe um comprometimento dela, né? Eu tenho, juro a você que essa questão eu aceitaria as duas respostas, mas com a letra D eu não tenho nem o que discutir, é a resposta. Questão 114. Essa questão eu acho difícil. É outra questão de botânica, outro tópico que pouca gente lembra. Se de repente você conhecer uma expressão popular, pode lhe ajudar. Ele diz, ó, qual o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção com resistência mecânica. Você quer a parte mais dura da planta, tá? A parte mais dura da planta, a madeira, a lenha, são os vasos lenhosos do xilema. Só que isso não é ainda suficiente, porque o xilema aqui tem duas divisões, o alburno e o cerne. E aí? E aí você vai lembrar daquela expressão, você conhece a expressão, diz assim, o cerne da questão? O que é o cerne da questão? A parte central da questão, aquela parte principal da questão. Pois é, o cerne do xilema é a parte central, é uma parte até inativa do xilema, que ajuda a sustentação, mas é a maior parte da madeira que dá essa estrutura ao xilema. Dá uma olhada aqui nessa imagem, a imagem mostra bonitinho aqui o cerne, essa região central ao redor, o alburno, os dois juntos formam o xilema, e aí depois você tem os outros tecidos, o câmbio, o floema e a periderme, tá bom? Então, o cerne da questão é a resposta dela. Letra A. 115. A questão 115, isso aqui é física, isso aqui é biologia. Vê só, no outono as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons amarelo, castanho, laranja, vermelho. Isso se deve a quê? Isso é no hemisfério norte, isso não tem aqui, né? No hemisfério norte você vai ter aquelas estações bem definidas, primavera, verão, outono, inverno, e aí vai diminuindo o metabolismo, que vai chegando o frio, vai diminuindo a quantidade de auxina, as folhas vão amarelando, e aí vão caindo, também para o aumento do etileno, mas nada disso ele discutiu. Mas nós discutimos isso em sala de aula, e olha, não discutimos apenas em relação a florestas temperadas, não, também discutimos isso em relação à caatinga, que é uma ausência da prova, não teve uma questão sobre caatinga, mas tudo bem. Aí diz, mostra aqui o gráfico, mostra você, ó, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente. Aí você vai lembrar, eita, professor, e caroteno? Pô, caroteno, ele diz aqui, olha no texto, que o caroteno, ele é amarelo alaranjado. Ora, se ele é amarelo alaranjado, quer dizer que ele reflete o amarelo alaranjado. Então ele vai absorver um comprimento de onda que estiver distante do amarelo alaranjado. Qual que está mais distante do amarelo alaranjado? O violeta azul. Ponto. É só isso. E a gente discute também, claro, isso em biologia na parte de fotossíntese. O pessoal de física também discute? Massa. O pessoal de química discute? Massa. Mas biologia também está presente na questão. Letra A. Questão 118, outra questão que o pessoal diz, não, isso é biologia, isso é química e tal. Relaxa. Organismos autotróficos e heterotróficos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa, fotossíntese, ou a partir de compostos inorgânicos, quimiossíntese, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados. Ele está falando de quebra, hein? Pelos seres, com menor rendimento energético. Um catabolismo com menor rendimento energético.
produzindo compostos secundários e subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. Qual é o processo energético que tem um rendimento baixo e produz um combustível? Fermentação alcoólica. O processo metabólico associado à expressão de combustíveis ambientais, é claro que há fermentação. Olha, se você não estudou fermentação para essa prova, e como, né? E era claro que ia cair alguma coisa sobre fermentação. Todo ano cai. Fermentação, fotossíntese e fermentação. Tá beleza? Então, questão 120. O rompimento da barragem de dejetos da mineração no município mineiro de Mariana. Mas legal, pô, falou, né, sobre aquele desastre ecológico tal, em 2015. E aí, veja, outra coisa batidíssima todo ano. Ou cai eutrofização ou magnificação trófica. Nesse caso aqui, ele está falando de um componente tóxico que está sendo acumulado ao longo da cadeia alimentar. Claro que isso aqui é biomagnificação, tá? Então eu trouxe até uma imagenzinha para mostrar que esse componente tóxico ele vai se acumulando primeiro nos organismos autotróficos, depois nos consumidores primários, depois nos consumidores secundários, terciários. E quem é que vai ter a maior concentração, que vai ser mais prejudicado? Quem tiver no final da cadeia alimentar. Então répteis, aves, mamíferos. Nesse caso aqui do quesito, claro que vai ser o golfinho, letra B de bola. Vastamente explorado esse conceito por qualquer professor de biologia, tá? É óbvio que ou eutrofização ou biomagnificação, né, a magnificação trófica ia cair, e esse ano foi a magnificação trófica. Tranquilíssimo. A questão 122 é uma questão muito tranquila também, é uma questão de interpretação. Ele vai pegar e dizer: uma escola iniciou um processo educativo de implantação de coleta seletiva. E aí ele diz que eles sensibilizaram a comunidade escolar para a coleta massa, depois capacitou o pessoal responsável pela limpeza para poder entender essa seleção, depois distribuiu os coletores, né, os lixeiros, nas diversas regiões da escola, e ele pergunta: o que é que está faltando? O que está faltando é dar destinação a esse lixo, a essa separação. Então era só você procurar a alternativa que estivesse falando sobre isso, porque está tudo organizado na escola, mas não adianta fazer tudo bonitinho e jogar no lixo comum depois, né? Então tem que haver uma continuidade. Então procurar, né, ou a prefeitura, ou procurar alguma ONG que trabalhe com catadores, com coletadores, que vão dar uma destinação massa de reciclagem desse material. Resposta letra B de bola: firmar parcerias com a prefeitura ou cooperativas de catadores para o recolhimento desses materiais recicláveis e a destinação apropriada. Então, assim, tranquilinho, se você, né, tivesse com fôlego, você resolvia tranquilamente a questão. Questão 123, estamos, né, já partindo do final. Estou tentando ser um pouco rápido, porque eu sei que é cansativo. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida. Olha só, cruzamento entre parentes, o que vai favorecer o encontro de alelos raros que causam doença. O que é que você pode fazer para evitar isso? Porque ele diz, ó, qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação para evitar a consanguinidade? Você fazer o mapeamento genético. E aí, fazendo o mapeamento genético, você vai conseguir identificar quais são aqueles indivíduos que estão com alelos raros, alelos que podem causar doenças, ou aqueles que têm interesse para você naquela população. Tá bom? Resposta letra E. Questão 125 fala sobre reflexo. Ora, quem é o principal responsável por responder os reflexos? A medula espinhal. Tranquilo, questão de fisiologia de sistema nervoso, faz tempo que não se comentava sobre isso. Muito bem-vinda, conceito tranquilo. Letra letra B de bola, hein? Letra B de bola. Eita, que o marcador aqui errou. Letra B de bola, hein? Ih, rapaz, professor Ricardo Lobo, por que você fala uma coisa dessa? Acontece nas melhores famílias. Letra B, hein? É a medula. Pelo amor de Deus, vamos pagar, trocar esse negócio aqui. Medula. Até o desenho aqui, pelo amor de Deus. Não. Tá? Medula é a resposta. Acontece nas melhores famílias, foi mal. Questão 130, é uma questão muito tranquila de bioquímica. Inclusive, assim, o assunto do primeiro ano foi o assunto que menos caiu na prova, né? Caiu mais ou menos meio a meio em relação ao terceiro e segundo, e uma ou duas questões só relativas ao primeiro ano. Eu acho que faltou
Foi o que faltou na prova, entendeu? Faltou citologia. Cadê citologia? Tem uma questão sobre organelas, uma questão sobre membranas, não é? Faltou bastante citologia. Mas a ciência. Não dá também para abordar tudo, porque biologia é imenso. Mas dá para tirar uma questãozinha de botânica e colocar uma questão de citologia. Podia fazer isso. Olha que eu sou botânico, mas eu entendo que citologia é muito importante. Tá? Bom, aqui ele tem uma sequência de nucleotídeos do RNA, olha que tem uracila do RNA, e aí ele diz, ó, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução. Qual mutação produzirá a menor proteína? Você tem que testar cada uma. Então, por exemplo, letra A, a deleção de G no códon 3. Bom, se deletar G aqui, ó, G no códon 3, o que é que vai acontecer? Sem o G, ele pega a próxima base. Então, o códon vai ser GUU, vai passar a ser UUC. O UC não é código terminal. Aí depois vai ser AAU, também não é código terminal. GUA, também não é código terminal. GU, também não é código terminal. Então chega aqui pelo menos até o 6º aminoácido sem problema, né? Até o 6º códon. Letra B. A substituição de C por U no códon 4. Vamos lá, quadro 4. C por U. Se eu pegar aqui o C por U, vai ficar o quê? UA. Opa! UA é código terminal. Então, se eu fizer isso, vai parar no 3º. Vai passar no 3º códon. 3º códon, só 3 aminoácidos. Já barrou aí. Então, já ganhou da letra A. E olha as outras letras. Na letra C, D e E, já estão mostrando alterações nos códons seguintes, 5, 6, 7. Então, nenhum vai ser menor do que a alteração da letra B. Por isso, ela é a resposta. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha, eu acho que o maior problema das questões aqui é o cansaço. Se você conseguiu chegar nessas questões com gás, você tira de letra. Com exceção dessa aqui. A questão 132, eu acho que é a questão mais difícil da prova, disparadamente. Talvez uma das mais difíceis de biologia, que já caiu no Enem, tá? Porque, primeiro, falar sobre a circulação do feto. Não é um dos temas mais abordados. Sim, se discute, mas se discute o quê? Por exemplo, cordão umbilical, que tem 2 artérias e uma veia, que é trocada, as artérias carregam sangue venoso, a veia carrega sangue arterial. Mas discutir o coração do feto, poxa, não é todo mundo que fala sobre isso, não. Eu não vou mentir para ninguém. Eu não comento isso quando estou dando o assunto de fisiologia, zoologia ou de embriologia. Sobre o coração do feto, falo não. Agora, dá para você tentar explorar aqui pela lógica, ok? Mas eu não comento, porque ele diz, ó, durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval. Então tem uma ligação entre os 2 átrios no coração do bebê. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Por quê? Porque após o nascimento, o fornecimento de oxigênio deixa de ser pela placenta e passa a ser pelos pulmões. Então vai ativar a pequena circulação. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha à de quem? Veja só, justamente, então o oxigênio vem pela placenta, vai para o coração, pega a veia cava, né? Pega a veia que vai carregar a veia do cordão umbilical é que vai carregar o sangue arterial. Então vai desembocar na veia cava, a veia cava vai mandar para o coração, e como existe um contato dos 2 átrios, então esse sangue arterial ele já pula para o átrio esquerdo, que vai para a artéria aorta, né, levando para todo o organismo. Então essa comunicação acaba dando uma vantagem, como se fosse uma cavidade só. E é isso que matava o quesito. Ele dizia, ó, os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha a quê? Se assemelha dos peixes, que é uma circulação simples. Porque passa uma vez apenas pelo coração para depois chegar a todo o organismo. Sinceramente, quem acertou, meus parabéns. Você foi mais longe. Você foi mais longe. Eu acho que vai ser a questão que vai ter um menor índice de acerto de biologia. Não posso falar das outras disciplinas, mas de biologia vai ser essa aqui. Tá? Complicado. Se você tem um argumento para outra alternativa, pô, bota aqui que eu respondo. Bota aí no chat que eu respondo e discuto com você sobre isso. Eu acho a questão difícil. Não ache, se você errou,
que você está sozinho, não. Eu acredito que a grande maioria dos alunos errou esse quesito. Tá? E a questão 135, questão também relativamente tranquila, o povo mimético, né? Um mimetismo do povo. Ora, aí ele diz, as imagens 1, 3 e 5 apresentam povos mimetizando, respectivamente, o peixe linguado, o peixe-leão e uma serpente marinha. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos, letra A, originam-se do mesmo ancestral que esses animais. Não foi por isso, tá? Letra B, passaram por mutações similares. As mesmas mutações? Eita, tu não pode afirmar isso, não. Letra C, observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Então o povo foi lá e olhou assim e disse, é isso? Não. Letra D, resultado de convergência adaptativa com essa espécie. Essa aqui é interessante, viu? Uma convergência adaptativa. Então você tem espécies diferentes chegando ao mesmo ponto. Mas isso aí seria uma questão fisiológica, anatômica, comportamento, porque o mimetismo é um comportamento, né? Ele vai imitar um comportamento de outro. Então, sobreviveram as expressões seletivas com esses comportamentos. É com certeza a alternativa correta, a resposta letra A. Bom, pessoal, espero ter ajudado, tá? Não esqueça de dar a curtida aqui, propague esse canal com seus colegas, porque ajuda a gente a atingir mais pessoas, tá bom? Cheiro para todo mundo. Até o próximo programa, até a próxima gravação.